Eu acho que vocês já sabem quem que é a Fran, que no caso é a mãe da Bel, que tem um canal chamado Fran para Meninas. E não é novidade pra vocês que ela se envolveu em algumas polêmicas há um tempo atrás, e sinceramente essas polêmicas assombram elas até hoje sem dúvida nenhuma, porque vocês sabem que não é algo que vai fazer com que a internet acabe esquecendo, e aquilo sempre vai ficar marcado. E esse caso da Bel, quando estourou, foi uma parada que furou a bolha de qualquer outro tipo de conteúdo. Até mesmo pessoas que não comentavam a respeito de tretas assim, acabaram comentando. O caso dela foi resumido assim em poucos dias, durante mais ou menos uma semana assim, e acabei achando muito. Uma das coisas que eu tento compreender é que hoje em dia ela ainda não fez um vídeo pedindo desculpas ou fazendo um pronunciamento, se arrependendo das coisas que ela fez com sua filha e também as suas ações contra outros influenciadores, porque todo mundo sabe que as tretas que ela acabou se envolvendo com a rapaziada teve até ameaça de processo e tal. É aquela coisa, todo mundo contra ela, mas não custa nada você pedir desculpa. Tipo, tem várias pessoas, as várias pessoas estão falando que você tá errada, você tem que pelo menos sentar pra entender a situação e ver os pontos que você tá fazendo de errado, mas a arrogância do ser humano é uma merda. Eles não conseguem se redimir ou pedir desculpas de algo que fez errado. Quando você vê alguém narcisista, é basicamente esse tipo de pessoa, é a pessoa que não consegue admitir o seu próprio erro. E talvez se a Fran para Meninas tivesse feito isso naquela época, o seu canal não estaria como está atualmente, tanto dela como também da sua filha, que também não tem culpa de nada, até porque ela era uma criança, mas hoje em dia já é uma adolescente. Mas enfim, naquela época era ainda uma criança, e as coisas que foram saindo a respeito delas eram realmente umas paradas muito pesadas, e teve até uma cena onde a Bel tava pedindo ajuda e a Fran tava se afastando e rindo lá, filmando a cara dela em desespero. Todo mundo sabe que por mais que você saiba nadar, isso aqui não justifica nada disso. Até porque dependendo da situação, a onda muito forte, ela vem, te joga, bate em você e acaba virando. Ou simplesmente se tiver uma correnteza forte, ela te leva pra outro lugar e aí já era, acabou e um abraço. Você pode saber nadar, mas mesmo assim, com a correnteza não se brinca. Se ela te levar, você não consegue mais sair de lá, a não ser que você tenha sorte. E depois de tudo isso que tava acontecendo, ainda assim a mãe da Bel não admitiu seus erros. Eles simplesmente fizeram outro vídeo atacando todo mundo que falaram a respeito dela, e depois aquilo ali ficou meio óbvio que não adiantava. Uma pessoa narcisista não ia voltar atrás da sua palavra. Ela insistiu no seu erro e continuou daquele mesmo jeito. E aí não demorou muito para o canal dela ter uma decaída grande, principalmente o canal da Bel, que se vocês forem entrar no canal dela hoje em dia, vocês vão conseguir notar isso. Isso chega a ser triste, porque é um canal gigante com muitos inscritos, mas pelo ego, infelizmente, acabou decaindo no canal da Bel e também no canal dela. E aí outra situação acabou aparecendo quando o Serginho Farro trouxe uns vídeos que ele comentou sobre esse caso, onde a Fran tava fazendo a mesma coisa que fazia com a Bel, agora com a sua filha mais nova, e as críticas acabaram surgindo. Várias pessoas acabaram comentando sobre aquilo. Só que a Fran acabou fazendo uns stories extremamente revoltada da vida com o Serginho, que foi um dos primeiros a falar sobre e atacava o cara de todas as maneiras possíveis. E eu lhe pergunto, teve necessidade de fazer isso? O cara foi um alvo assim por apenas ele estar falando a verdade. E novamente, a Fran também tava errando ali com as coisas que ela tava fazendo com a sua filha mais nova. Pelas palavras que ela falou ali a respeito do Serginho, mostrou pra mim que ela é uma pessoa que não vai se importar com absolutamente ninguém. Não importa o que eu ou o que os outros falem, o que importa mesmo é a opinião dela. E eu não tô julgando aqui. Ela sim, como mãe fora das câmeras, pode ser uma excelente mãe, fora das câmeras. Mas quando ela ia gravar vídeos pro YouTube, não era isso que aparentava ser. E depois de toda essa polêmica, acabou acontecendo desse novo cancelamento da Fran. Eu vi o canal dela pra ver como tava, e é uma coisa que eu não consigo desejar nem pro meu pior inimigo. Que vocês têm que entender que vocês podem estar lá em cima, mas pode acontecer alguma coisa que você pode estar com as views lá embaixo e pode até estar literalmente no fundo do poço. Porém, quando você estiver lá em cima, nunca critique ou julgue o conteúdo de alguém tentando diminuir aquela pessoa e fazer com que ela fosse a pior do mundo. Nunca faça isso em hipótese alguma, por favor. Ainda mais quando a pessoa errada nessa história pode ser você. Porque não vai ter o que fazer pra você tentar recuperar o seu engajamento de novo. Você pode até conseguir mais pra frente, mas vai ser bastante difícil. Então não deixe o seu ego falar mais alto que a razão. Eu tô te pedindo, por favor. E a Fran, infelizmente, deixou o ego falar mais alto. E ela deixa até hoje em dia. Ela não tá disposta mesmo a se arrepender de nada. Talvez se ela tivesse conversado com alguém, talvez a pessoa iria entender o seu lado, e se ela soubesse falar, explicar direito e sem ter nenhuma ignorância por trás, a história seria outra. E se fosse agir e falar com ignorância, ninguém queria entender o seu lado. E é assim que funciona. Tanto é que as consequências negativas pra ela já está acontecendo faz tempo. E se você for entrar no canal dela, ela perde mais de 1000 inscritos, e teve um momento que ela chegou a perder mais de 120 mil inscritos em seu canal.
120 mil inscritos perdidos. Eu imagino as pessoas que lutam pra chegar nos seus primeiros 100 mil inscritos, já é uma coisa difícil. Imagina então você perder uma quantidade dessa de inscritos. Não importa se você tem 10 ou 20 milhões de inscritos, perder isso tudo na internet é uma parada muito problemática. Ainda mais que pra isso ter acontecido foi por causa de algo errado que você fez. E a mãe da Bel, infelizmente, acabou sendo recordista disso. Ela errava e não admitia o seu erro, o que dificulta ainda mais do público querer aceitar ou continuar acompanhando o seu trabalho. E é triste quando a gente vê um canal gigante nessa situação, mas falar que ela não teve culpa nisso é capaz que eu estaria mentindo aqui, porque ela teve culpa também, e muito. Mesmo nessa situação, eu não sei se ela tá arrependida ou não se importa, porque tem gente que não se importa e que tá bem de vida mesmo, então que se lasque o que as pessoas vão falar de você. E tudo isso porque não admitem que são errados e não tem a capacidade assim de pedir desculpa. O ego é tão grande que não deixa a pessoa falar isso. Você pode ter cometido uma parada mais errada do mundo ou um crime, você ainda não consegue admitir que você errou. O ser humano é tão desgraçado esse ponto e por causa disso acaba sofrendo essas consequências.